Senhor, amém, irmãos, onde se encontra o livro de Salmo, número 52, versículo 8, amém? Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente, amém? O salmista, aqui ele fala que ele era como a oliveira verde na casa de Deus. Então nós vemos aqui os benefícios. A Bíblia fala que ficaremos satisfeitos com a bondade da casa de Deus, né? Ou seja, também fala que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então, quando nós estamos na casa de Deus, né? O salmista fala que nós ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa. Ou seja, ali nós cultuamos a Deus, ali nós oferecemos diante do altar de Deus o nosso louvor, a nossa adoração, porque a Bíblia diz que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele se faria presente, né? Quando Davi foi para edificar uma casa ao Senhor, né? Ele queria edificar uma casa para o Senhor. E a Bíblia fala que ele não pôde porque sua mão estava cheia de sangue, mas o seu filho iria edificar a casa para o Senhor, né? Então nós vemos que a Bíblia fala que nós somos o templo do Senhor, mas também nós sabemos que nós nos reunimos, né? Porque a Bíblia fala que quando, né, o Senhor instituiu a igreja, o povo buscava na casa do Senhor. Então nós vemos que Isaías viu a glória do Senhor na casa do Senhor. Ana recebeu a sua petição, a sua bênção, quando ela orava no templo, quando ela orava na casa do Senhor, né? E o salmista Davi vai dizer que ele era como a oliveira verde na casa de Deus. A oliveira ela é considerada por algumas características. A sua raiz ela cresce 6 metros de profundidade. Ou seja, quando vem a tempestade, ela está bem firmada, né? Ela cresce para baixo. Né? E a Bíblia fala que quando nós crescemos para baixo, isso simboliza muito a gente descer em humildade, né? Quando a Bíblia fala para Jeremias, desce a casa do oleiro, e nós muitas das vezes vimos o Senhor falar para a gente descer em oração, descer em humildade. Então, e ele fala da profundidade dessa raiz. Essa raiz vem o vento e ela está firmada, porque ela está na casa de Deus. Amém? Ali se alimentando dos seus benefícios, alimentando dos aprendizados na casa de Deus, se alimentando do louvor, do culto que ela do louvor que ela entoa ao Senhor dentro do culto, e isso tudo, né? A Bíblia também fala que esse mesmo salmista fala que ele estaria na casa do Senhor para aprender no seu templo. Então no templo nós aprendemos também sobre o Senhor e do Senhor, né? Então nós vemos aqui que ele era como a oliveira verde. A oliveira verde, ela era também, né, dava sua sombra, né? E a sombra fala de descanso, de dar debaixo da sombra nós descansamos, né? Nós vemos aquela passagem em Daniel, que quando Daniel fala sobre Nabucodonosor, que era uma árvore grande, fazia sombra e muitos se ajuntavam, né? Então nós vemos aqui que os benefícios da oliveira verde, amém? A oliveira verde também ela era resistente ao sol, se adaptava muito
pelo o calor, pela, né, o clima, a estação climática. Então nós temos o deserto, né? O deserto, o crente passa no deserto tem sol escaldante, mas ele sobrevive, né? Não é como aquela árvore, que é aquela semente que é caída na beira do caminho, que quando nasce o sol, ela seca porque não tinha raiz. Diferentemente, a oliveira verde, ela tem raiz e quando o sol chega, ela se adapta à estação climática do sol, né? Talvez você esteja passando pelo deserto, mas eu quero dizer que você vai prevalecer sobre esse deserto. Amém? E ali pode vir o deserto que for, que ela sobrevive, né? Pode vir o sol que for, que ela sobrevive, né? O sol, né, simbolizando a passagem do deserto, que tem um sol escaldante, né? Então, que nós possamos ser como uma oliveira verde. Ela também é conhecida pela sua longevidade, né? Nós vemos aqui que muitos, às vezes, quando desobedecem às leis do Senhor, os seus dias são abreviados na terra. Mas fala que há muitos mandamentos que o Senhor fala na palavra do Senhor, que ele até prolonga os dias na terra, né? Então, que nós possamos, e ela é considerada, ela vive até 2000 anos, a oliveira verde. Então nós vemos aqui que quando nós obedecemos os preceitos do Senhor, a nossa vida é prolongada em alguns mandamentos. E nós vemos que acho que Provérbios fala que quando nós desobedecemos, a vida é tirada, abreviada, né, a vida da pessoa, por desobedecer os estatutos do Senhor, amém, a lei do Senhor, amém? Então que nós possamos ser como a oliveira verde na casa do Senhor, amém? Que você possa, nesta semana ou alguns dias, ouvir a palavra do Senhor e ter um contentamento de estar na casa do Senhor, como o salmista que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Deus abençoe, que você possa habitar, né? Eu encerro com aquele versículo que Josué. A Bíblia fala que Josué, Deus falava com Moisés, e Josué ficava sempre no meio da tenda. Sempre no meio da tenda. Ou seja, ele estava sempre, não se apartava do meio da tenda da presença de Deus. E Deus o constituiu como sucessor de Moisés. Amém? Ficaremos satisfeitos pela bondade da tua casa. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor Heloísa, Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Fica com Deus.